Olá, meu nome é Denis Medina, sou economista e mestre em gestão empresarial. Hoje eu vim trazer um assunto muito importante, principalmente nessa época de final de ano, onde a gente está pensando já em encerramento do ano e planos para o próximo ano. Então eu vou ajudar vocês a criarem um planejamento anual para 2025 e vocês podem repetir isso para os próximos anos, sem dúvida. O importante é aonde que esse planejamento pode ajudar, né? Pode ser importante, justamente em definir as áreas que você vai fazer o planejamento e no final ainda eu vou dar um bônus lá falando sobre metas SMART, como é que a gente vai calcular metas, como é que a gente vai planejar as metas para alcançar os objetivos. Então, não só fazer um plano com todas as áreas que são importantes, mas também como definir as metas corretamente. Então, em primeiro lugar, eu quero contar por que é importante planejar, o que o ato do planejamento implica na nossa vida, né? Isso serve para a vida pessoal, mas também serve para a vida profissional, para empresas também. Vou contar uma história aqui que aconteceu comigo no passado recente. Quando eu fiz um MBA em consultoria de gestão, uma das matérias, né, o coordenador era justamente da área de recursos humanos, e ele pediu que eu fizesse um trabalho, um plano de carreira para os próximos 5 anos. Naquele momento, com todas as dificuldades que eu estava passando, assim, eu estava desempregado, para você ter uma ideia, morando de favor, com uma série de problemas, então eu falei, pô, se eu conseguir um emprego no primeiro ano, já é uma boa meta para o primeiro ano, né? Para o segundo ano, então, eu quero, além de conseguir um emprego, eu quero ser promovido a gerente. E aí eu fui um pouco agressivo no planejamento, falei, no terceiro ano eu quero ser promovido à diretoria. E aí no quarto ano e quinto ano eu falei, eu vou consolidar essa diretoria, mas na verdade eu repeti, meio que os 2 últimos anos eu repeti o terceiro ano para completar o planejamento de 5 anos. Infelizmente essa foi uma das piores notas que eu tirei no MBA. O professor disse que eu tinha feito um plano de 3 anos e não para 5 anos, por isso uma nota de 0 a 10 ele ia me dar 6. Foi a pior nota que eu tirei no MBA. E por que eu estou contando essa história? Porque ao longo dos anos, os acontecimentos, as coisas foram acontecendo, eu consegui um emprego como analista, na sequência em menos de 6 meses, eu fui promovido a gerente de uma das unidades de negócio, em menos de um ano, eu fui promovido a líder de toda a área financeira, que seria equivalente ao head de finanças ou um CFO dentro da empresa, que seria a diretoria financeira que eu tinha colocado lá. E aí nessa mudança, né, porque eu fui para uma unidade de negócio, depois fui para outra, depois assumi uma terceira, nessas mudanças eu estava juntando meus materiais para levar para minha nova mesa. E aí eu peguei esse planejamento que eu tinha feito no MBA, que aí que eu consegui olhar, né, que eu tinha feito esse plano de entrar numa empresa, ser promovido a gerente, ser promovido a diretoria, talvez não exatamente no mesmo tempo, mas aquelas coisas aconteceram e eu me assustei olhando que não tinha mais planos futuros, né? Eu tinha acabado ali, então eu precisava planejar os próximos passos e aí me preocupei em fazer um novo planejamento para os próximos anos. Por que eu estou contando essa história de novo, né? Eu acho que planejar é fundamental e mais do que isso, colocar isso no papel por escrito é importantíssimo, né? É importante planejar, mas é importante que isso esteja registrado em algum lugar. E aí eu vou mostrar como isso pode acontecer, né? Como você pode fazer um planejamento organizado. E outra reflexão que eu quero trazer é que momentos de crise abrem oportunidades. Então, quando você está passando por um momento difícil, que parece que as coisas não estão se encaixando, as coisas estão difíceis, talvez essa seja uma oportunidade de você rever o que se está fazendo, aonde você está trabalhando, aonde você está colocando a sua energia e de repente se abrir para novas oportunidades. Ou então, de repente, nesse momento de crise é onde abre outras grandes oportunidades. Se vocês forem ver na história de muitas pessoas, elas passaram inevitavelmente por momentos de crise para depois conseguirem abraçar grandes oportunidades ou para terem grandes oportunidades. Muitas vezes a gente só consegue um emprego melhor, um trabalho melhor quando perde o anterior. Às vezes parece que a perda de um trabalho, de um emprego, gera uma crise, na verdade ela abriu uma oportunidade para uma nova situação. Agora, não adianta eu ficar lamentando no meio da crise, né? Eu preciso estar buscando oportunidades. Depois eu vou
num outro vídeo eu vou falar sobre oportunidades, porque eu acho que isso é um tema bem interessante. Mas o que eu queria mostrar é que, às vezes, num momento de extrema dificuldade ou momento difícil da vida, na verdade, é um momento de reflexão para você se abrir ou aproveitar novas oportunidades, e é fundamental um planejamento para que você consiga pegar novas oportunidades. Dito isso, eu quero já passar direto para o planejamento anual. Eu vejo o planejamento anual com algumas áreas que são importantes de se observar. Ter um planejamento equilibrado, dividido nessas 5 áreas que são: primeiro, eu chamo essas áreas também de saúdes. A saúde física é cuidar do seu corpo efetivamente. Segundo, saúde profissional e financeira. Entendo que elas são diferentes, mas são complementares, então, em vez de ficar fazendo um monte de planejamento, fazer um planejamento específico para a área profissional e financeira. Se você já está muito resolvido na área financeira e também muito resolvido na área profissional, você pode dividir isso, planos diferentes. Numa simplificação, acho que profissional e financeira podem ficar juntas, assim como emocional e familiar. E também, em quarta área de destaque, a parte intelectual, a saúde espiritual, que também é muito importante e complementar. Na verdade, elas precisam estar meio interligadas. Eu vou falar efetivamente um pouquinho de cada uma para a gente entender melhor, bem rapidinho. Então, a saúde física eu entendo que é cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde. Entra questões de planos de peso, de saúde efetivamente, né? Se você vai cuidar do seu corpo, cuidar das questões físicas, efetivamente, do seu corpo, treino, exercícios, atividades físicas, tudo que vai estar ligado ao corpo e à saúde, né? Se você tem problemas físicos, por exemplo, de pressão, de diabetes, de outras questões de longo prazo também, isso é um bom momento de você fazer um planejamento para conseguir melhorar suas questões de saúde nesses vários aspectos. Outra área que eu entendo que é importante é a área profissional e financeira. Profissional, trabalho. Independente se é um emprego, se é a sua empresa, se você é CLT, se é PJ, se é empresário, tenha planos, um planejamento para as questões profissionais. Ou seja, aonde eu quero trabalhar, que áreas eu quero trabalhar, concomitantemente, né, junto à parte financeira. Ou seja, quanto eu quero poupar, aonde eu quero investir, ou as dívidas que eu quero eliminar esse ano, se tem financiamentos de longo prazo, por exemplo, um imóvel, aí eu quero antecipar para fazer e aí vale a pena, às vezes, um planejamento, não só de um ano, mas de médio, longo prazo, de 3, 5, às vezes 10 anos. Eu vou quitar meu financiamento de 30 anos em 10 anos. Como eu vou fazer isso, né? Então, traçar planos, ter metas e objetivos específicos para conseguir cumprir os seus objetivos, tanto profissionais quanto financeiros, nesses próximos anos. E dentro de profissional, inclusive, plano de carreira, né? Como eu disse, eu citei no meu exemplo lá, eu tenho um cargo, quero assumir outro cargo depois, ou não, eu fazer um plano para que 2, 3 anos empreender, montar meu próprio negócio, enfim. Essa é a área que a gente vai pensar no trabalho e no dinheiro. A terceira saúde é emocional familiar. Eu entendo que o equilíbrio entre todos esses aspectos é importante. Muitas pessoas eu já vi fazendo planejamento específico para a área financeira. Eu quero juntar tanto, eu quero ganhar tanto, eu quero comprar um carro, uma casa, isso, aquilo. Isso é importante, mas o importante é ter um equilíbrio entre as várias áreas. Por isso eu estou listando aqui 5 grandes áreas para você buscar um equilíbrio. A saúde emocional e familiar é justamente as questões emocionais de relacionamentos, você com a sua família, você com seus pais, com seus filhos, tios, parentes, questões que ficaram mal resolvidas no passado. De repente você pode traçar um plano para reaproximar dessas pessoas, para manter, né, um relacionamento com amigos também, né? Quando somos jovens, estamos sempre muito próximos dos amigos. E depois, com o passar dos anos, essa proximidade vai ficando cada vez mais rara, né? Você vai vendo cada vez menos. E é importante, por isso coloca como metas e objetivos também nessa área emocional de manter relacionamento. É interessante, né? Mas eu, em determinado momento, coloquei como meta ligar para amigos 2 vezes por semana. Então eu selecionava dentro da minha agenda, na terça-feira e na sexta-feira eu vou ligar para algum amigo, vou falar, vou bater um papo, alguém que eu não vejo, só para, às vezes, 5 minutos. Oi, tudo bem? Como é que você tá?
como é que estão as coisas, pô, vamos marcar, às vezes não marcava, mas pelo menos tinha esse contato telefônico, mais do que só mandar mensagem no WhatsApp, que às vezes a gente manda meio a piadinha e tal, mas isso não é um relacionamento. Como meta, né, definir quantas pessoas você quer falar por semana, quais as pessoas, quanto você quer estar próximo, visitar seus pais ou os filhos, essas questões que eu coloco como importante, como uma parte do equilíbrio entre todas as metas, dentro de um planejamento pessoal. A quarta, não menos importante, fundamental, saúde intelectual. Aqui entra a questão de leituras, estudos, cursos que você quer fazer um planejamento efetivamente do seu desenvolvimento intelectual mental, né? Quantos ou quais livros você quer ler? Sei que a gente tem cada vez lido mais no celular, mas lido menos livros. E isso é importante, porque é um outro tipo de leitura, você precisa de uma dedicação, acaba te ajudando em várias áreas. Pense aqui em metas para a saúde intelectual, como plano de leituras, cursos que você quer fazer, online ou presencial, habilidades que você quer desenvolver, idiomas que você quer aprimorar ou aprender. Todas essas questões estão ligadas à saúde intelectual, do seu aprendizado, do seu desenvolvimento pessoal. E por último, não menos importante, a sua saúde espiritual. Cuidar, né, como a Bíblia diz, nós somos trinos, né, corpo, alma e espírito. Então, temos que cuidar do corpo, da alma nas questões emocionais e do espírito, pensando também no seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com o que você acredita que seja importante espiritualmente para você. Não negligencie a saúde espiritual, ela é importante também, faz parte do equilíbrio da vida, como eu venho falando. Então, o que eu quero demonstrar é que é importante definir metas para cada uma dessas 5 áreas. Talvez outras. Pessoas têm outras prioridades e é importante definir uma área específica para aquelas prioridades, né? O que eu quero chamar a atenção é que metas precisam ser equilibradas, né? Não ter só metas, objetivos de conquistas materiais financeiras, não ter só metas de crescimento profissional, não ter só metas de saúde, de corpo, mas equilibrar isso com as várias áreas para que você tenha uma vida mais plena e abundante. Então, o planejamento para o próximo ano, para os próximos anos, é importante, é fundamental, mas também olhar isso como áreas diferentes e como equilibrar essas áreas para que você tenha um equilíbrio melhor na sua vida como um todo. E aí entra uma questão que é definição de metas. Qual seria a melhor forma de definir metas? Existe uma técnica que chama metas SMART. SMART em inglês seria inteligente. Isso foi desenvolvido há algumas décadas, eu não me lembro a empresa, mas por uma empresa, eles entenderam que definir metas não era simplesmente colocar um número e falar assim, vou ganhar 100 mil esse ano. Não é só isso, né? Isso ajuda, né? Não ter meta nenhuma é ruim. Você fica meio sem uma direção. Mas só definir uma meta, um número qualquer, também não era o suficiente. O importante era ter uma técnica para definição de metas, e eles definiram isso como metas SMART. Metas SMART porque são 5 letras, de novo aqui, né? Se a gente falou de 5 saúdes, agora definição de metas com 5 letras. 5 letras que são especificamente 5 etapas na definição de meta. Primeira do S, em inglês seria specific, que é específico, é você ser claro na sua meta, definir exatamente o que se quer. E aqui, para ajudar, eu coloquei uma pergunta, né? O que exatamente eu quero? Por que isso é importante, ser específico? Imagine que eu quero colocar uma meta de comprar uma casa nos próximos 3 anos. Então, eu quero comprar uma casa. Isso é específico? Não é. Você pode achar que é, mas não é específico. O que seria a definição de meta específica? Aí eu quero comprar um apartamento no ABC, onde eu moro aqui em São Paulo, com 80 metros quadrados, né? Ou 75 a 85 metros quadrados, ou mais de 70 metros quadrados, com 3 quartos, 2 vagas de garagem. Isso não chega a ser extremamente específico, mas já é bem mais específico. Se eu colocar assim, quero comprar uma casa, e eu consegui comprar um barraco na comunidade, comprei a casa. Era isso que eu queria? Não era bem isso que eu queria mais isso, né? Um apartamento, porque tem as questões de segurança, de uma metragem que a gente também não fique sufocado, numa região específica, não é em qualquer lugar, na região do ABC, com essa metragem, com essas características.
isso é específico, né? Não é só comprar uma casa. Comprar uma casa não é específico, então seja específico. O que exatamente você quer? E aí lembra das 5 áreas que a gente se listou lá. Saúde física, profissional, emocional, intelectual e espiritual. Então defina metas específicas para cada uma dessas áreas. As metas são SMART, então não são só específicas, elas também precisam ser mensuráveis. Tá? Mensuráveis como vou saber se eu consegui alcançar a meta? Então, como eu estava falando lá em específico, de certa forma eu mensurei, né? Falei 3/4, 80, em torno de 80 metros, tem uma mensuração lá. E aí, inclusive, nesse caso, eu posso ser mais específico, porque olhando apartamentos de 80 metros, no ABC, com essas características, eu posso dizer quanto ele custa. Esse aqui vou precisar de um orçamento de X a X, entre 500 a 600 mil reais quanto eu consigo mensurar do apartamento, com essas características, com esse valor. Então, eu começo a ser cada vez mais específico e mensurar é importante. Se a gente pensar numa meta de saúde, por exemplo, eu quero perder peso. Perder peso não é específico, eu quero baixar meu peso de 90 para 80 quilos. Mensurável é isso, de 80 para 90. Eu perder, eliminar, a palavra que você quiser usar, que acha que é melhor, X valor, né? Não é perder peso, não quero emagrecer, eu quero perder ou eliminar X quilos. Tá? Isso é ser específico e mensurável. Ou eu quero melhorar meu fôlego, então quero fazer cardio 2 vezes por semana. Depois eu quero mais 2 dias de treino de força, musculação. Mensurar 2 dias de uma coisa, 2 dias de outra. No total são 4 dias de atividade física na semana. Então, mensurar é importante. A terceira letra é o A, é de atingível. Atingível consigo alcançar dentro das minhas capacidades? Atingível é meio que para você ser realista com as suas metas, né? Que eu não tenho nada, um monte de dívida, mas eu quero comprar um apartamento de 500 mil. É atingível? Não estou dizendo que não é. Talvez precise alongar seu planejamento. Primeiro, eu preciso quitar as dívidas, preciso poupar um pouco para a entrada, para depois dar a entrada e financiar, ou do jeito que você queira fazer. Mas o SMART, no final, vai falar também, lá na última letra, já adiantando, temporal, é quanto tempo a gente leva para alcançar, ou qual a data específica a gente quer alcançar. Então, às vezes, hoje eu não tenho nada, talvez eu precise começar, eu quero um apartamento de 40 e 50 metros, 2 dormitórios, que custe 200 mil. Não sei nem se existe, talvez não exista mais. Talvez mais longe consiga. Então, dentro desse plano, eu quero chegar no apartamento de 80. Compro de 40, vou pagando, vou amortizando, vou juntando mais dinheiro para dar entrada no outro, vendo esse, compro outro. Não é atingível hoje, mas pode ser atingível num médio, longo prazo. Eu preciso ser atingível. Não posso falar assim, quero acumular R$1 milhão até o final do ano. Não dá mais tempo, né? Quanto você tem? Não tenho nada. Não é atingível, né? Não, mas se eu ganhar na Mega Sena, está dentro das suas capacidades, né? Não conte com questões externas. Se meu chefe me der um... Não... Dentro das suas capacidades, dentro da sua realidade, dentro de um plano que você consegue construir, você conquistar aquilo. Quero falar inglês fluente até o final do ano. Já fala inglês? Né? Já tem um nível avançado de inglês? Não, é básico. Talvez consiga, mas você vai ter que gerar um desequilíbrio. Será que é tão fundamental assim? Se for, de repente, vale a pena. Então, como é que eu vou ser fluentes até o final do ano? Eu preciso parar de falar português, eu preciso ir para um ambiente onde eu não falo, vou fazer um intercâmbio, vou fazer alguma outra coisa, sair desse ambiente, meu tempo livre só vou assistir vídeos e filmes em inglês, sem legenda, ou com legenda em inglês para me aprofundar, vou ouvir no transporte, enquanto eu estou indo trabalhar, ou enquanto eu estou voltando, só áudios em inglês para eu forçar? É possível? Talvez, né? Mas aí a gente precisa ver o nível de dedicação que você vai ter. Então, atingível essa questão é importante você definir se você consegue ou não. Quarto, se ela é relevante. Às vezes, algumas metas são relevantes para algumas pessoas e não para outras, e isso é perfeitamente natural. Por exemplo, eu falei de comprar um imóvel. Para mim, na verdade, isso não é relevante. Tá? Eu estava dando como exemplo, mas assim, não me importo de morar de aluguel porque eu tenho uma outra forma de administração do meu dinheiro, da minha renda. Vou comprar porque todo mundo tem casa. Não, para mim não é relevante. Poupar para me aposentar, para
ter uma renda independente de trabalho, né? Fazer outros tipos de investimento e não num imóvel próprio. Isso é meu, é pessoal. Por isso que o planejamento é importante que você separe um tempo para fazer esse planejamento. Reflita se você tem família, né? Marido, mulher, filhos. Os filhos já entendem. É importante que eles participem, porque nós queremos trocar de apartamento em 3 anos, tá? Então a gente precisa abrir mão de algumas coisas para que a gente possa poupar o suficiente para conseguir atingir objetivos mais amplos, né? E se todos estiverem alinhados, isso faz com que as metas sejam atingidas mais rapidamente. Se você não tem alinhamento, você está tentando fazer só na força do seu braço, vou dizer que isso é muito mais difícil. Então, pense que esse planejamento é importante que seja feito em família. E aí, relevante porque é importante para todos. A gente vai abrir mão de viagens, de algumas vezes de restaurante, de cinema, para conseguir atingir nossas metas. Só vai fazer isso se isso for relevante para você, se isso for realmente importante para você. Se não for, não vai. Veja, é colocar uma meta que não vai ser cumprida. E a última letra, o T, é temporal, ou seja, tem que ter um tempo, né? Falei, por exemplo, do exemplo de perda de peso. Preciso ter uma data, preciso, dia 31 de dezembro de 2025, vou estar com X peso, vou estar com X reservas financeiras, com X investimentos. Tudo tem que ter um prazo, né? Para ajudar a alcançar, você precisa ter metas intermediárias. Então, vou perder 10 quilos nos próximos 10 meses. Então eu vou eliminar 1 quilo por mês, todos os meses. Eu estou com 90, vou para 89 em janeiro, 88 em fevereiro, 87, 86. E isso é uma forma de você monitorar. Ajuda tremendamente no alcance das suas metas, né? Sempre que for definir metas e objetivos para o seu planejamento, pense nessa técnica SMART, né? Se ela é específica, se ela é mensurável, se tem um número lá que me diz se eu cheguei ou não, se ela é atingível com as minhas próprias capacidades, com o que eu tenho hoje, ou com coisas que eu vou adquirir. Eu não falo inglês, mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Vou traçar metas intermediárias para que aquilo, meu inglês fluente, seja factível numa determinada data específica. Isso tem que ser importante para mim, não é importante porque é importante para todo mundo, porque eu vejo, por exemplo, o negócio da casa própria, né? Para mim não é importante. Para algumas pessoas isso é fundamental, é assim, questão de sobrevivência. Ela não fica preocupada com a vida se não tem um imóvel próprio. Isso é relevante para você, mas não para todo mundo. Não é porque está na modinha, tem que ser importante para você. E temporal, tem que ter uma data específica. E aí sim, você consegue definir metas SMART. Então essas são minhas dicas para você conseguir montar um planejamento para 2025 e talvez até para os próximos anos, né? Em primeiro lugar, pensar que precisa de um equilíbrio, né? Não é só metas de trabalho, não é só metas financeiras, você precisa ter um equilíbrio entre saúde física, emocional, financeira, espiritual, intelectual, então pensar nessas todas as áreas. E na hora de definir metas, com essa técnica SMART que vai te ajudar a ser mais preciso. E óbvio, não faça planos só para 2025, faça planos para os próximos 5, 10, 15 anos, por que não? Você acha que não vai estar aqui, mas provavelmente você estará. Quando eu fiz faculdade, falei, imagina, vou pensar em preocupar com a aposentadoria? Pois é, os 50 estão batendo, já tenho 48, daqui a pouco vou querer reduzir o ritmo, querer fazer outras coisas, e aí eu preciso ter uma renda que me sustente nessa fase. Depender do INSS, a gente sabe que cada vez mais difícil, né? Hoje já tem familiares que recebem a aposentadoria do INSS, sabem que nem sempre é suficiente, então você precisa pensar mais longo prazo. Comece fazendo metas de curto prazo, comece atingindo as suas metas, fazendo isso de uma forma que você consegue ver que fiz um plano, executei o plano, realizei, consegui ou não consegui, faltou pouco, deixa eu melhorar minha meta para o próximo período. E aí então eu vou deixar uma dica aqui para vocês, um quadro. Esse quadro aqui que é uma forma, de você colocar suas metas para 2025. Aqui estão as 5 saúdes específicas que você vai trabalhar e aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Faça o seu quadro. Aqui é uma sugestão de como fazer. Aqui é uma sugestão de como fazer isso escrito.
Porém, existe uma outra técnica muito interessante, que eu não sei se você já ouviu falar, mas é o quadro dos sonhos. O quadro dos sonhos seria o quê? Em vez de eu escrever ali cada detalhe, apartamento, 3 quartos, blá, 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 80 metros, eu posso pegar uma foto desse apartamento que eu quero e colocar num quadro. Pegar uma folha em branco, e eu vou colocar a foto do que eu quero aqui do meu apartamento. Ah, eu quero uma poupança, aí eu ponho aqui um valor de poupança. Ah, eu quero viajar, conhecer algum lugar. Eu ponho a foto do lugar que eu quero conhecer. E aí, em vez de ter simplesmente dados, letras, números, ter imagens. Inclusive porque muitas pessoas são visuais, algumas são auditivas. Então, de repente, você pode gravar um áudio que você possa ouvir de vez em quando, regularmente, assim, todas as manhãs, todas as noites antes de dormir. Meus sonhos, minhas metas, meus planos são esses. Mas o quadro dos sonhos tem um exemplo aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é um exemplo meio artístico, mas de como pode ser um quadro dos sonhos. Mural, você vai ter ali uma viagem, as questões de família, coisas que você quer conquistar, lugares que você quer conhecer, valores que você quer ganhar. Independente de se é um quadro, uma tabela onde você tem os objetivos específicos, com valores, com tempo, com data, ou se é um quadro dos sonhos, que também tem que ter uma data. Ah, eu quero fazer isso dentro do ano de 2025. Independe. O mais importante é ter o planejamento. É você fazer o seu plano e dessa forma equilibrada, com várias áreas. Talvez você concentre mais energia em uma determinada área e menos em outra. Não importa, o importante é que você não olhe só para uma área, olhe para a vida como uma coisa mais complexa, com várias áreas, com várias implicações, e que você participa de todas elas. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no meu canal, e nas próximas semanas eu vou colocar mais vídeos falando de questões financeiras para melhorar a sua vida, para melhorar a organização financeira da vida pessoal e também empresarial.